Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Madeira em Direto. Neste programa vamos falar de astrologia, mais precisamente do signo Caranguejo. E temos que consultar a nossa astróloga Helena Sofia para falar-nos deste signo. O que é ser um caranguejo? Quais são as características? Olá, boa tarde, Boa obrigada tarde. pelo convite. As características, então, o caranguejo é um signo de água, é a primeira água do zodíaco, portanto, simboliza as águas uterinas, digamos. Esotericamente diz que a humanidade nasce em caranguejo e morre em Capricórnio, ou seja, a água é o que permite a vida. E o caranguejo é a primeira água e é o signo mais fundo do zodíaco, portanto, está associado às nossas memórias mais profundas, ao nosso passado. No sentido em que um caranguejo, e eu não vou falar especificamente das pessoas que são caranguejo ou que nasceram com o Sol em caranguejo, mas porque temos 10 planetas, temos 12 signos e qualquer um dos planetas pode cair em caranguejo. Portanto, eu posso ter o Sol, eu posso ter a Lua, ou posso ter o Mercúrio, enfim, qualquer planeta pode cair em caranguejo, o que me dá a possibilidade de vivenciar essas características de caranguejo. Para mais, é um signo que é regido pela Lua e todos temos uma Lua no mapa. Portanto, eu costumo dizer que todos temos um zodíaco interno, portanto, todos temos uma área de vida, ou um local no nosso mapa, onde temos lá o caranguejo. Então, o caranguejo é um signo de sentimento, é o primeiro signo de sentimento. Daí uma pessoa que nasceu, por exemplo, com o Sol em caranguejo é uma pessoa que se conhece através daquilo que sente. Há uma ligação com a vida, sempre do ponto de vista muito subjetivo, em função daquilo que sente. Não é egocentrado, mas subjetivo. Portanto, liga-se à vida através do sentir. Exterioriza muito os sentimentos, é muito sentido. A energia caranguejo é uma energia de intimidade, daí estar associada muitas vezes, as pessoas sabem, o caranguejo muitas vezes é associado à família, ao lar, sobretudo à intimidade. Eu diria que um caranguejo só se expressa ou só se sente à vontade quando está num ambiente familiar, quando se sente seguro, porque é um signo de segurança emocional. Digamos, um caranguejo sabe que a segurança é emocional. Portanto, o caranguejo é uma pessoa que precisa de criar intimidade para se expressar, para estar no pleno da sua capacidade de irradiar, digamos, quem é. É uma pessoa que precisa de intimidade, de familiaridade. Daí, um caranguejo resolve, só a proposta do caranguejo é ir sempre ao passado. Não é por acaso que temos memórias. A água é... a água representa o passado, neste caso? Digamos que sim, porque representa as águas intrauterinas e está associado com memórias arquetípicas, ancestrais, portanto, com tudo o que está para trás. Portanto, o caranguejo não é por acaso que vai lá atrás. Porquê? Porque é um signo associado ao inconsciente. Eu passo toda a vida do inconsciente para o consciente, ou seja, o caranguejo está associado, se quiser, aos meus primeiros meses de vida. O lado subjetivo, que entende a vida de uma forma subjetiva, é alguém que tem que crescer e que amadurecer, porque muitas vezes a tendência é ser imaturo emocionalmente, tem que crescer, ou seja, tem que passar a ver a vida do ponto de vista objetivo. E esta subjetividade dá-lhe a tendência para querer ficar um pouco entre a sua família, ou se quiser, se eu for mais longe, a minha pátria, ou tudo o que tenha a ver com raízes. Portanto, tudo o que tenha a ver com raízes... Um meio que não seja, no fundo, o desconhecido. Exatamente. E estar sempre associada às memórias, porque digamos que o caranguejo cresce e amadurece pela compreensão das suas memórias. Por isso, é um signo que está muito ligado à alimentação, à forma como eu me nutro emocionalmente, não só em termos de sobrevivência, porque a alimentação é algo que me permite sobreviver, não é? Mas é um signo que está sempre associado a fotografias, a tudo o que ligou e desligou, a tudo o que subjetivamente ele sentiu e não sentiu. E é um signo muito ligado à mãe, ao pai, à minha família, aos meus amigos com quem eu sinto intimidade. Relações sempre muito próximas. Digamos que o desafio do caranguejo será um dia ir ao público, ir à sociedade, ir à responsabilidade social. Primeiro responsabilizar-se pelos próprios sentimentos, porque é suscetível. Portanto, e como vê tudo do ponto de vista subjetivo,
tem muitas vezes dificuldade de entender o outro lado. Daí eu dizer que o crescimento passa por ir à objetividade, ou seja, por se calhar entender o ponto de vista do outro. E aquela imaturidade que a Helena falava, não pode demorar, ou de certa forma dificultar também a aproximação que faz à sociedade propriamente dita? Exato, porque se é um signo de segurança emocional, digamos que o que lhe falta é essa segurança. Portanto, ele lida com a vida e organiza-se em função dessa segurança. Portanto há sempre uma carência, há sempre uma insegurança por trás. Repare que o caranguejo é regido pela Lua. A Lua é o planeta mais rápido do zodíaco. Portanto, podem ser pessoas completamente, mesmo que eu tenha o Sol em Caranguejo, aquele Sol depende da Lua e a Lua depende do humor. Repare que a Lua rege as marés horas estão a subir, horas estão a descer, ou seja, dá muito pessoas com humores variados, que tanto acordam bem dispostas e não percebem, mas tudo muitas vezes é inconsciente, sentem-se mal ou não se sentem confortáveis e não percebem de onde vem aquilo. Mas para falar em conforto, e já que este signo também está associado à água, onde é que os caranguejos se sentem melhor? Mais no mar ou mais junto à serra? No mar. Óbvio, não é? Óbvio, porque um Sol em Caranguejo, digamos que absorve energia vital da natureza em função do elemento do seu signo. E se o Caranguejo é água, é exatamente através da água que digamos que aquele Sol pode vitalizar e, se quiser, tem a ver com a saúde, naturalmente. Na montanha será os signos de ar, os signos de fogo, ao pé o riso é fogo, ao pé de uma lareira, e os signos de terra a realizar, a fazer, a concretizar. São pessoas muito fechadas. O caranguejo só se expressa quando se sente segurança, digamos, portanto, quando se cria aquela intimidade em que ele se sente seguro e expressa. Não são difíceis de lidar, tendo em conta que só se expressa sobretudo onde sinta segurança e no meio familiar. Porque podem ser muito ligados aos meus filhos, aos meus pais, à minha família, aos meus vizinhos, não é vizinhos no sentido de haver, terá que haver vínculos emocionais, terá que haver um sentimento de proteção, de estar seguro, confortável. Porquê? A Lua é o planeta que rege o caranguejo. E nós temos dois pilares, portanto, o Sol e a Lua são os dois grandes pilares da personalidade. Digamos, são responsáveis pela formação do nosso caráter. Apesar das pessoas, apesar de encararem a astrologia muitas vezes sempre sob o ponto de vista do Sol, eu diria que a Lua tem tanto peso como o Sol. Porque a Lua é o que me liga à vida. Vamos lá ver o que é que simboliza a Lua e o Sol. Então, o Sol representa o polo da dor, portanto, o que fornece energia, o que irradia, o que permite a vida. E a Lua, digamos que é o Sol e a água que criam vida, não é? A Lua é um receptor da luz solar, ela não tem luz própria, ela recebe a luz solar e reflete. Ou seja, eu posso dizer que o Sol é um dador de vida, ou é a própria vida, e a Lua é a forma que a vida toma. Se eu quiser pôr, portanto, eu tenho aqui dois polos, tenho um polo Yang associado ao sucesso, à realização, ao pai, e tenho o outro polo Yin, que é a Lua, que é um polo receptivo, passivo, que representa o meu vazio, aquilo que eu não sei de mim. Se eu quiser encarar o Sol como a minha, não é encarar, o Sol é a minha consciência, é aquilo que eu sei de mim, aquilo que eu adquiro, a consciência que eu tenho da minha relação, de mim, da minha relação com a vida e de tudo o que eu experiencio. A Lua é o que eu não sei. Ou seja, onde eu tenho a Lua no meu tema natal, é exatamente o signo e a casa onde ela está colocada, é exatamente o tipo de experiências a que eu vou ligar para poder passar, portanto, passar do inconsciente Lua para o consciente Sol. Ou seja, eu posso afirmar que eu vivo toda a vida a caminhar da Lua para o Sol, ou seja, do inconsciente para o consciente, ou seja, a ligar-me a determinadas experiências que eu não sei de mim, portanto, que é a própria Lua que me liga, que me faz estar ligada à Terra, se quiser. E são essas experiências que eu vou traduzindo, ou seja, é como se eu fosse roubando espaço ao inconsciente e transformando em consciente em Sol, em radiação e em consciência, em luz. E a Lua está associada, por isso o passado e por isso as memórias e por isso o inconsciente, a Lua está associada aos meus primeiros 27 meses de vida, incluindo os 9 meses do útero.
portanto em 27, são 27 ciclos. Porquê? Ou seja, 9 de útero, 9, 10 de útero, mais 17 cá fora, ou seja, 1 ano e meio. Porquê? Porque cerca dos 2 meses o feto já tem uma espécie de cérebro arcaico e durante o período em que a criança está dentro da mãe, ela vive em simbiose com a mãe. Portanto, ela ouve as batidas cardíacas, ela registra, ela não tem consciência porque ela não entende. Ela registra todas as sensações, tudo o que se passa com a mãe. Ela registra, portanto, aquele cérebro arcaico registra tudo o que se passa, se também está mal, se está bem, se vive dilemas, se tem problemas, todas as disposições da mãe. E ela e a mãe são uma só, portanto há ali uma simbiose, não há ali um sentimento arquetípico de unidade. Essa é a primeira fase da relação da mãe com a criança. E depois temos um período fundamental, que é o parto, que é, digamos, eu diria que o nascimento é uma morte, porque é uma morte para esse estado de totalidade, para esse estado divino de unidade, porque eu, como dizia um amigo meu, ainda me dá uma palmada nas nádegas, eu sou obrigada a estar separada da mãe. E a criança leva esse tempo todo a perceber, até aos 18 meses, quer dizer, ela aos 6 meses entende que ela é a mãe, porque nos primeiros 6 meses de vida ela continua a viver, digamos que apesar de estar separada, ela continua a viver em simbiose com a mãe. E é exatamente por cerca dos 6 meses, e os psicólogos confirmam isso, que ela percebe que a mãe não é ela, ou seja, que a mãe é outra pessoa e que não são muitas mães, é uma só. Ou seja, e é exatamente quando o meu Sol, ao fim de 6 meses, ele está no signo oposto. Por exemplo, se eu nascer em Caranguejo, ao fim de 6 meses ele está em Capricórnio, portanto percorreu metade do zodíaco, faz uma oposição ao meu Sol natal, ou seja, está no ponto oposto ao Sol que eu nasci. O que é que isso quer dizer? Esta oposição é um aspecto em astrologia relacionado com relacionamento, ou seja, é aí que a criança percebe que a mãe é uma coisa, ela é outra, e que estabelece um relacionamento. E é aí que se vão estabelecer todos os padrões de relacionamento, porque no momento em que a criança percebe que ela está separada da mãe, e a lua está exatamente associada ao alimento, ao conforto, ao vínculo corporal e ao vínculo com a mãe, em termos de sensação, em termos de vivências corporais e, se quiser, de sobrevivência, ela nesse momento diz assim, então eu agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que seduzir a minha mãe, ou eu tenho que me fazer sentir amado, porque senão a minha mãe vai-se embora. Porque eu tenho 6 meses. Atenções. Exatamente. Não, porque é uma questão de sobrevivência. Então, se a minha mãe, afinal, não sou eu, não somos as duas uma só, eu tenho que ser agradável o suficiente para ela nunca me abandonar. Eu tenho que seduzi-la para ela me satisfazer as minhas necessidades primárias de sobrevivência, naturalmente. E aqui estabelece não só no momento do parto, que se criam padrões para toda a vida, como aqui aos 6 meses e até aos 18 meses de idade se criam padrões que permanecem toda a vida. Porquê? Porque a relação que a mãe tem comigo, para já nestes 6 meses estabelecem-se padrões de relacionamento. Portanto, os padrões de relacionamento que eu depois mais tarde vou ter com os namorados, com as namoradas, com os amigos, no trabalho. Seja com quem for, estão sempre, têm uma base aqui, neste tipo de relação. Porque digamos que a mãe é o primeiro amor da minha vida. A mãe, no início da vida, é tudo para mim. E, portanto, tudo o que se passa nestes 18 meses é registado, digamos que é registado na minha lua natal. Eu posso, através da lua, perceber que tipo de relacionamento a pessoa teve com a mãe. Porquê? Porque a mãe é quem me ensina, se a mãe é a pessoa que é responsável pela minha sobrevivência, pelo meu alimento, pelo meu conforto, digamos que é na relação com a mãe, com a mãe que eu apreendo se a vida é ou não segura. Porque se eu tenho uma boa relação com a mãe e a minha mãe, e digamos que eu espero que a minha mãe esteja lá sempre. A mãe é a proteção. A mãe simboliza o padrão que eu depois vou ter comigo, porque foi aquele que me foi ensinado. A relação que eu tenho com a mãe é a relação, digamos, que eu depois mais tarde vou ter comigo própria. Em termos de alimentação, de cuidar de mim, de me nutrir, de me alimentar emocionalmente.
certo? Porque a lua tem a ver com o corpo, não só em termos de nutrimento de alimento, como tem a ver com a forma como eu depois, mais tarde, sou mulher. Ou, se quiser, nos homens, como eu projeto nas mulheres com quem eu me relaciono. Muitas vezes procuram, ou muitas vezes consideram que a namorada não tem nada a ver com a mãe, e depois descobrem que há imensas parecenças. Porquê? Porque eu vou projetar. Porquê? Porque tudo, digamos que tudo o que eu vivo nestes 18 meses, digamos que se vai repetir. Porque aqueles padrões, e este é o inconsciente, porque eu não me lembro do que é que eu não tenho acesso às minhas memórias do que é que eu vivi enquanto estava na barriga da minha mãe, enquanto que o que é que me aconteceu aos 6 meses, etc, etc, etc. Se eu tinha fome e a minha mãe estava lá para me nutrir, ou se eu tinha fome, chorei e a minha mãe nunca mais chegava. E se quiser, a minha mãe até podia ter ido trabalhar, mas eu, daí o caranguejo o ponto de vista subjetivo. Eu, naquela altura, não tenho, digamos que, ainda entendimento para perceber que a minha mãe precisa trabalhar para me alimentar. O que eu sei naquela altura é que eu tenho fome, quero que me mudem a fralda e ela não está lá. Certo? Daí o caranguejo para amadurecer emocionalmente, ter que ir ao passado, ou ter que ir às memórias, porque há registros nestes 18 meses que eu vou ter que tornar conscientes, portanto, passar exatamente da tal lua para o sol. E aqui falamos de um relacionamento entre mãe e filho, mas quando falamos num relacionamento mais abrangente, com os amigos, namorados, num relacionamento perante a sociedade, tendo em conta que o caranguejo é muito reservado, como é que fica essa questão? É difícil de relacionar com outros signos, sobretudo aqueles mais mexidos, mais extrovertidos? É exatamente aqui que começam os problemas. Nestes 18 meses, porque desta relação com a mãe, portanto, em que a mãe ensina a nutrir, ou é a minha mãe que me nutre, e eu aprendo com ela como é que eu me nutro. Ou seja, eu vou repetir o padrão comigo mesma. O que é que acontece? E como eu lhe digo, de uma forma geral, eu estou à espera que a minha mãe esteja lá sempre. E desta relação é que vai nascer, se a minha mãe me ensina a lidar com os meus sentimentos, se a minha mãe reconhece os meus sentimentos, se a minha mãe me ajuda digamos, a gerir os sentimentos e se eu tenho uma relação em que ela me dá segurança, eu parto para a vida com a confiança básica de que o mundo é seguro e eu posso confiar na vida. Se eu tenho uma lua difícil no meu tema, e não há mães perfeitas, não é? Portanto, temos sempre qualquer coisa para resolver. Se eu tenho uma lua difícil no meu tema, acontece que eu vou reproduzir este padrão. Portanto, eu vou ter dificuldades de me nutrir e aí pode dar o quê? Problemas alimentares, distúrbios alimentares levados ao limite, ou pode dar eu projetar quando eu não... Porque a segurança sou eu que a vou buscar. Certo? A segurança é interior. O que é que acontece? Quando a minha mãe não me devolve essa segurança, eu vou, mais tarde na vida, projetar nos outros e exigir aos outros que me devolvam essa segurança. E então eu vou partir para a vida e vou relacionar-me com os outros a partir de uma carência e de uma insegurança, à espera de encontrar sempre um colo, uma proteção, alguém que me venha reduzir estes sentimentos e não percebo, porque a vida vai-me sempre devolvendo, como a vida é um espelho, quando eu procuro alguém para me dar colo porque estou carente, eu vou encontrar outra pessoa carente que também anda à procura de uma mãe ou de um pai, ou de uma proteção e de um colo, e vão-se juntar duas pessoas imaturas a projetar, depois vêm as culpas e tu fizeste, quer dizer, depois vêm todos esses problemas de relacionamento, porque a lua é o que me faz ligar, é o que me faz ligar à vida, é o que me faz dar forma às experiências de vida. E se eu não me sinto segura interiormente, eu vou atrair exatamente alguém que também não me vai devolver essa insegurança, ou me vai devolver que eu tenho que trabalhar essa insegurança. E quando há ideias novas, é difícil aceitar essas ideias, mudar de opinião sobre o que quer que seja, ou nem por isso? Agora, neste contexto, pergunta-me ideias novas como? Sempre que há, tendo em conta que são muito reservados, aceitam bem as ideias de outros signos ou nem por isso? Ficam com as deles e os outros com as outras ideias? Repare que o caranguejo não é um signo mental.
É um signo que vê as coisas de um ponto de vista daquilo que sente. Se quiser, numa primeira fase, porque podem ser muito infantis, podem ser extremamente imaturos emocionalmente. A chantagem emocional, digamos que é uma das características de uma má expressão do signo de Caranguejo. Porque eu vou, digamos, exigir aos outros que me deem a segurança que eu sinto. E eu ligo-me aos outros e tenho relacionamentos. Eu costumo dizer que a maioria dos relacionamentos a que as pessoas chamam amor, muitas vezes são relacionamentos lunares. São relacionamentos que as pessoas se ligam por carência e por insegurança e não por abundância. Dizia o Alçada Batista muitas vezes que o amor, que as pessoas chamam amor a tudo o que é carência e abundância, o amor não, a carência e insegurança. E o amor não é uma carência, é uma abundância. Portanto, o amor é uma troca, eu troco por abundância, não porque o outro me vai dar alguma coisa que eu não tenho. Porque a lua não tem, a lua recebe a luz do sol e eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Consegue manter um relacionamento duradouro, o Caranguejo? Só para ter essa segurança que precisa? Pode. Pode. É frequente, poderá acontecer, de facto. Procurar também no seio familiar ou numa relação aquela segurança que precisa para sentir-se bem, a estabilidade emocional. Pode. E que outras características deste signo? O que é que se pode dizer mais deste Caranguejo? Eu diria que são pessoas, basicamente, é isso, são pessoas que se conhecem através daquilo que sentem, são pessoas que se expressam, sobretudo, em intimidade, quando se sentem intimidade, quando se sentem vínculos afetivos com as pessoas. É muito importante o vínculo afetivo com a pessoa. Com os outros, não é? E é uma pessoa sempre, eu diria, muito ligada aos outros, muito sentimental, às vezes, se quiser, muito lamechas ou muito suscetíveis, exatamente porque veem as coisas do ponto de vista subjetivo. E tem que ver, sobretudo, tem que aprender a ver, sobretudo, o ponto de vista do outro, porque às vezes o outro magoa, mas, se calhar, há uma razão, portanto, há uma explicação racional, e o Caranguejo, por estar sempre associado àquelas memórias, a tudo aquilo que tem que transmutar, aquilo do passado, muitas vezes tem dificuldade em objetivar e vê muitas coisas do ponto de vista dele próprio, do que ele sentiu quando aconteceu determinada circunstância. Portanto, Helena, acho que traçamos aqui o retrato essencial e o perfil do signo de Caranguejo, que já entramos ontem em Caranguejo. Exatamente. Ao meio-dia 27. Qual é que será o próximo? Leão. Leão. Pronto. Fica então para a próxima oportunidade. Vamos conhecer o signo Leão.